Olá pessoal, tudo bem? A gente viu então no bloco passado, que foi o bloco 9, a questão da Seguridade Social e um pouco da ordem social, como trabalhando então a questão da Seguridade Social como esse conjunto de ações e programas que visa garantir aos cidadãos, aos indivíduos, acesso ao direito à saúde, à previdência social e à assistência social. Então a gente tem esses três principais núcleos que são trabalhados pela Seguridade Social nesse nosso contexto brasileiro, inclusive de inovação da Constituição nesse sentido dessa proteção. Então, a gente vai trabalhar agora nesse bloco, que é o bloco 10, o direito à saúde, que vai também estar relacionado com uma grande inovação de grande importância pela Constituição de 1988, que foi a criação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, também como uma previsão bastante relevante no sentido de trazer, de concretizar, de organizar um sistema que vai buscar implementar o direito à saúde nas diversas esferas individuais, seja no fornecimento de medicamentos, tratamentos médicos, até mesmo pela elaboração e criação de vacinas e que vão estar relacionadas diretamente com a ideia do direito à saúde, que está então compreendido nesse grande bloco que é o direito à Seguridade Social. Então, para a gente começar mais especificamente com relação ao direito à saúde, a gente pode começar então com a própria concepção elaborada pela OMS sobre o que é saúde. Como a gente pode ver aqui, então, nesse documento de Constituição da Organização Mundial da Saúde, ela vai trabalhar aqui, então, a saúde e o conceito de saúde que vai ser trabalhado, então, no contexto brasileiro a partir dessa concepção da OMS. Vai falar aqui, então, que a saúde é um estado completo, de completa bem-estar social, físico e mental, e não somente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, a OMS vai trabalhar a saúde como esse estado de bem-estar social completo, no sentido físico e mental, de bem-estar, não somente como a ausência de doenças. Então, é importante essa concepção de saúde, que vai ser trabalhada, inclusive, depois, no contexto brasileiro, na própria lei do SUS. Então, a lei do SUS, ela vai, além de partir dessa consideração da OMS sobre o que é a saúde, ela vai trazer uma outra questão importante com relação ao conceito de saúde que vai ser trabalhado no contexto brasileiro. Então, a gente vê aqui no artigo 3º da Lei 8080 de 90, que a saúde, os níveis de saúde, então, vão expressar uma organização econômica e social do país, sendo a saúde, então, como determinante e condicionante, tendo então como determinantes da saúde, como a gente trabalhou nos blocos passados, a questão da alimentação, da moradia, do saneamento básico, o próprio meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Ou seja, então a saúde ela vai ser usada para medir os níveis de organização social e econômica do país, tendo em vista a centralidade e a importância do tema da saúde num contexto como o nosso, de Estado Democrático de Direito, e vão ter então alguns condicionantes disso que vão ser, como a gente trabalhou nos blocos passados, a relação entre o direito à alimentação e à saúde, entre o direito ao desporto, que aqui vai ser trabalhado como atividade física, saneamento básico, moradia, a renda e educação, além do transporte e o lazer, que vão estar todos englobados nessa ideia do que a Lei 8080 de 90 vai trabalhar como a concepção de saúde, a partir do qual as políticas públicas vão ser implementadas e a própria doutrina e jurisprudência vão construir seus entendimentos a partir dessas concepções de saúde, tanto da OMS como esse estado completo de bem-estar social, físico e mental, para que a partir daí a gente possa entender, então, como deve ser entendida a questão da saúde. Então, aí a Lei 8080 de 90 ela vai fazer uma consideração sobre a concepção de saúde da OMS, que está aqui no parágrafo único, que vai dizer que dizem respeito também à saúde, às ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinem a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Então, a ideia da saúde trabalhada pela Lei 8080 de 90 é bem parecida com o que trabalha a OMS, o conceito da OMS de saúde, no sentido de garantir às pessoas, então, condições de bem-estar físico, mental e social. Ela vai trazer, então, aqui no artigo 2º,
a saúde como um direito fundamental do ser humano, como a gente já analisou, por estar previsto no artigo 6º, dentro do título que vai tratar dos direitos e garantias fundamentais. Então, a ideia dessa Lei 8080 é trabalhar de uma maneira mais concreta para o nosso contexto brasileiro esse conceito de saúde. Além disso, então, o artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 2º, que vai tratar então a saúde como direito fundamental, ele vai trazer que é dever do Estado de garantir a saúde, e esse dever consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, que a gente vai trabalhar então um pouquinho mais para frente nesses 3 aspectos. Então, o conceito de saúde trabalhado pela Lei 8080 de 90, que é popularmente chamada de Lei do SUS, ele vai estar relacionado, então, ele sofre uma influência grande da concepção de saúde da OMS, o que se relaciona à questão da saúde não só como um estado de ausência de doenças, mas também como um estado de bem-estar social, físico e mental, de uma maneira mais completa. Então, a ideia, como a gente viu no artigo 2º, parágrafo 1º, é trabalhar a saúde não só, então, numa perspectiva curativa, como o próprio parágrafo 1º traz, mas também no sentido de proteção, promoção e recuperação da saúde, ou seja, não só na recuperação nessa perspectiva mais curativa, mas também de promoção, de divulgação de campanhas públicas e políticas públicas, no sentido de proteger a saúde nessa perspectiva mais preventiva. Então, a ideia do direito à saúde, então, nesse sentido, apesar de não estar previsto expressamente nesses termos que eu vou trabalhar agora, mas é trazer, então, essas dimensões, que são as dimensões preventiva, promocional e curativa da saúde. Essa perspectiva curativa, como o próprio nome diz, ela está relacionada à atuação no Estado no sentido de garantir acesso a meios de saúde que vão trabalhar a cura de doenças que vão acometer os indivíduos, ou pelo menos num patamar mínimo de melhoria da qualidade de vida nos casos de doenças que, apesar de ter tratamento, elas não vão ser curadas. Então, a ideia é trabalhar nessa dimensão curativa, nessa perspectiva curativa, a atuação do Estado no sentido mais após o acometimento de doenças e como o Estado vai trabalhar, a partir disso, os tratamentos dos indivíduos, seja para a eliminação da enfermidade, seja para garantir, pelo menos nos casos de impossibilidade de eliminação, de garantir patamares mínimos de qualidade de vida. Então, esse seria o aspecto principal dessa perspectiva curativa da saúde. Uma questão preventiva, ela está mais relacionada pela implementação de medidas que vão buscar a prevenção de doenças, ou então vão buscar que surjam doenças que causem danos graves à saúde dos indivíduos. Então, essa seria a perspectiva preventiva que o próprio SUS, que a própria lei do SUS trabalha na dimensão de uma ideia de um conceito de saúde de uma maneira mais geral. Por outro lado, então, a outra dimensão que eu tinha mencionado, que seria uma perspectiva promocional do direito à saúde, ela vai estar relacionada a uma busca permanente e premente do poder público em garantir acesso à saúde, ainda nesse conceito de saúde no sentido de bem-estar físico, social e mental. Ou seja, a ideia é que, de uma maneira constante, ou seja, sem que seja variável ou até mesmo esporádica, que o poder público ele implemente medidas que vão buscar garantir o acesso à saúde, tanto na perspectiva preventiva quanto na perspectiva curativa. Então, esse aspecto mais promocional é um aspecto que está relacionado à atuação permanente do Estado e do poder público nesse sentido. Então, é nesse sentido, então, que a própria ideia de promover a saúde, ela está relacionada ao que o artigo 3º da Lei do SUS vai trazer como a saúde como nível de medida, nível de expressão de organização social e econômica do país. Ou seja, quanto maior a atuação do Estado no sentido promocional, ou seja, no sentido de buscar garantir acesso à saúde, buscar garantir meios de acesso a ações preventivas, inclusive ações curativas da saúde, essa atuação ela vai ser indicativa, então, de um nível alto de organização social e organização econômica do país, quando ela trabalhar a questão da saúde, nesse sentido promocional, de uma maneira mais objetiva, mais efetiva e duradoura, inclusive. Então, feita essa análise mais conceitual do que a gente pode entender por saúde, o que a OMS entende por saúde, o que a própria lei do SUS, no contexto brasileiro, vai trabalhar como concepção de saúde,
a gente pode então resgatar e começar a entender como que a saúde é trabalhada e aplicada no caso concreto aqui do Brasil. Então, como a gente viu, como a própria Constituição traz a saúde como um direito social, no artigo 6º, portanto, previsto como direito fundamental, a lei do SUS ela também vai destacar a fundamentalidade do direito à saúde e que vai ter, então, a previsão de uma maneira mais específica nos artigos 196 a 200 da Constituição, que a gente vai dar uma breve olhada para a gente poder partir para como que os tribunais, principalmente o STF e o STJ, têm trabalhado a questão da saúde no contexto brasileiro. Só abrir aqui, então, a Constituição para a gente poder ver como que é trabalhado a saúde nos incisos específicos, dentro ainda do capítulo da Seguridade Social, como que a saúde é entendida no contexto brasileiro. Só abrir aqui a Constituição. Então, como eu mencionei, a saúde é uma preocupação central da Seguridade Social, que vai estar prevista lá nos artigos 196 em diante, sobre como devem ser feitas as ações relacionadas ao direito fundamental à saúde. Então, a gente vê aqui no artigo 196 que a saúde ela é direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido, então, por meio de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e, por outro lado, então, o acesso universal e igualitário a essas ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, a própria Constituição ela deixa claro que na seção que ela trabalha na saúde, inserida no capítulo da Seguridade Social, vai deixar claro como que deve ser feita a promoção da saúde. Então, dentro da relevância da saúde no contexto brasileiro, então cabe ao poder público então a regulamentação, fiscalização, controle, inclusive a execução de medidas que vão estar relacionadas direta ou indiretamente com a promoção e com a garantia do direito de acesso à saúde por todos os indivíduos, tendo em vista tratar-se de um direito fundamental. Então, para a gente poder analisar, portanto, como que o STF tem trabalhado a saúde, é interessante a gente analisar o agravo regimental no recurso extraordinário 286, de origem do Rio Grande do Sul, foi de relatoria do ministro Celso de Mello, como que a matéria da saúde, nesse sentido, ela foi trabalhada como um direito fundamental e subjetivo, assegurado, então, a todas as pessoas pela Constituição da República, sendo, então, o direito à saúde uma consequência do direito à vida. A gente vai ver aqui, então, nesse julgamento, como que é trabalhado o direito à saúde pelos tribunais, principalmente pelo STF e depois pelo STJ, que a gente vai ver. Então, isso aqui é um trecho do voto que eu vou ler só para deixar claro como que a saúde deve ser compreendida. Então, aqui, na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no artigo 196 da Lei Fundamental do Estado, que a gente acabou de ler, consistente na obrigação de assegurar a todos a proteção à saúde, representa fator que, associado ao imperativo de solidariedade social, impõe-se ao poder público, qualquer que seja a dimensão institucional em que este atue no plano de nossa organização federativa. Então, a ideia é, independentemente de qual órgão eu vou me recorrer, seja o município, o Estado, o Distrito Federal ou a União, é um dever de todos, imposto pela própria Constituição, assegurar e garantir que eu tenha acesso à saúde, independentemente de qual órgão que vai implementar isso, no caso concreto. Então, a ideia desse julgamento é a gente trabalhar, inclusive com relação, fazendo já um link com a cláusula da reserva do possível, que a gente analisou no bloco 6, como que esse entendimento tem sido confirmado e consolidado, no sentido de que é possível, inclusive, a intervenção do Poder Judiciário em casos de plena e evidente omissão estatal no que se refere à implementação do direito à saúde no caso concreto, ou seja, essa prestação material com relação ao direito à saúde. Então, como a gente viu, continuando a ideia dessa possibilidade de intervenção judicial, a gente vê aqui um pouquinho mais para baixo, que o posicionamento do STF é no seguinte sentido: em contexto semelhante ao presente da causa, entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República, ou, por outro lado, então, fazer prevalecer contra essa prerrogativa fundamental o interesse financeiro e secundário do Estado, entendo
Uma vez configurado esse dilema, ou seja, entre a disponibilidade financeira e o acesso ao direito à saúde pelo indivíduo, então, nesse dilema, o ministro vai entender que as razões de ordem fática, de ordem ético-jurídica, impõem ao julgador uma só e possível opção, que é aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos instituído em favor de pessoas carentes. Então, na verdade, vai se tratar, então, por exemplo, da atuação do Poder Judiciário em garantir, independentemente da tese levantada pelo órgão público, pelo Estado, pelo município ou pela União, no sentido da ideia da reserva do possível, que é lícito ao Poder Judiciário atuar nesse sentido em caso de manifesto descumprimento e desobediência a esses preceitos constitucionais fundamentais. Então, a ideia é essa, trabalhada pelo STF, no sentido de que o direito fundamental à saúde, ele, no caso de conflito entre princípios, por exemplo, ou até mesmo entre o direito à saúde de um lado e a dimensão financeira, jurídica do Estado, econômica e financeira do Estado, o direito à saúde ele tem que ser considerado numa posição de soberania nesse sentido, apenas com relação a esse conflito, desses princípios, dessas ideias, no sentido de que seja garantido o acesso à saúde, uma própria decorrência do direito à vida. Então, é nesse sentido que o STF ele vai confirmar e vai consolidar esse entendimento ao longo dos anos, tendo então esse recurso extraordinário que a gente viu como um dos principais casos que vão ser um ponto de partida interessante que vai possibilitar a construção do entendimento do STF nesse sentido. Um outro interessante ponto da gente analisar, que vai confirmar depois desse RE 271, 286 que a gente viu, que é o RE 557, 548 de Minas Gerais, que vai ser confirmado, então, esse entendimento, no sentido de que qualquer que seja o plano federativo, o órgão ele tem que promover as medidas que vão, então, garantir o acesso dos indivíduos ao direito à saúde. É um recurso extraordinário também de bastante relevância, que vai trabalhar, então, aqui para baixo, a questão do poder público e a sua atuação. Eu vou grifar aqui para ficar mais fácil na leitura, tendo em vista que essa decisão ela está ainda no esquema de estar no navegador e não ter conseguido baixar o PDF. Então aqui vai ser de relatoria do ministro Celso de Mello também, e ele vai trabalhar da seguinte maneira a atuação do poder público nesse sentido. Falar, abre aspas, o poder público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano de organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. Então, a ideia da atuação do Poder Judiciário nesse sentido é de suprir essas omissões inconstitucionais, flagrantemente ofensivas aos direitos sociais dos cidadãos, no sentido de que é permitido, então, ao Judiciário ele atuar e não, como a gente tinha trabalhado um pouco para trás, não ele substituir o gestor público, mas ele compelir o gestor a atuar no sentido de respeitar e de garantir o acesso dos indivíduos aos direitos sociais, portanto, direitos fundamentais. A ideia, então, nesse sentido que vai ser trabalhada agora pelo STJ, no sentido de cumprimento de lei federal, é um recurso especial julgado em 2006, que tem origem no Rio Grande do Sul, que é de número 775233, em que o STJ ele vai firmar o posicionamento no sentido de que não só é lícito ao Poder Judiciário atuar e intervir nessas esferas para que o gestor público, por exemplo, independentemente do nível federativo, ele seja compelido a promover essas medidas de acesso a medicamento, a tratamento de saúde, por exemplo, mas ele vai aprofundar, então, e falar da possibilidade, inclusive, da fixação de multa, das chamadas astrentes, no caso de descumprimento, como medida que vai forçar o poder público a atuar, ou seja, a respeitar a decisão judicial no sentido de garantir a implementação do direito social ao indivíduo. Então, a gente vê aqui que no STJ, pela própria leitura da ementa, a gente consegue ver aqui, no ponto 2 da ementa, vai falar: a função das astrentes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado da sua recalcitrância. Então, no ponto 3, ele vai então aprofundar nessa ideia e vai falar: em caso, consoante se infere dos atos, trata-se de obrigação de fazer, como substanciado no fornecimento de medicamento ao paciente que, em virtude de doença, necessita de medicação especial para sobreviver,
cuja imposição das astrenses, ou seja, dessa multa diária, vai objetivar assegurar o cumprimento da decisão judicial e, consequentemente, resguardar o direito à saúde. A gente pode ver um pouquinho mais para baixo, então, na fundamentação do voto, que ele vai repetir a ideia que, inclusive, foi trazida para a ementa, que a função da astrentes é vencer essa recalcitrância, então, do órgão público em dar cumprimento à decisão judicial que determina a implementação, a concretização do direito à saúde por meio, por exemplo, do fornecimento de medicamentos a paciente que tenha necessidade de fazer uso de medicação especial, que geralmente não é disponibilizada, não tem um acesso gratuito nos postos de saúde do SUS. Então, a ideia do STF e do STJ analisadas em conjunto vai ser a de que não só é lícito ao Poder Judiciário intervir, mas também é lícito a fixação de multa, no caso de descumprimento, como medida que vai forçar o cumprimento da obrigação judicial, ou seja, por meio da decisão judicial, pelo Poder Público a garantir o acesso a medicamentos aos indivíduos. Então, nos casos de omissão estatal, que seja flagrantemente inconstitucional, ou seja, nos casos de ausência de fornecimento de medicamentos, por exemplo, indispensáveis à saúde e, portanto, à vida do indivíduo, é lícita não só a intervenção do Poder Judiciário nesse ponto, como também a fixação de multa, que vai funcionar como um mecanismo de obrigação do cumprimento da medida judicial pelo Poder Público. É interessante, inclusive, a gente ver num outro ponto, sobre uma outra perspectiva, tendo em vista a centralidade da saúde no contexto brasileiro, inclusive como prevê a Constituição, que é a obrigação da aplicação de recursos nos diferentes níveis federativos, seja do Estado, município, Distrito Federal e da própria União, da aplicação de recursos, de uma aplicação obrigatória de recursos destinados à promoção de medidas de saúde e de serviços públicos de saúde. Então, tanto o município, quanto o Estado e o Distrito Federal, quanto a União, eles são obrigados a aplicar recursos que vêm, seja, por exemplo, no caso dos municípios, dos repasses, ou do próprio recolhimento de tributos de competência municipal, tem que destinar uma porcentagem desses tributos para medidas de saúde, assim como o Estado, com relação às verbas que são repassadas pela União, e com relação à arrecadação tributária dos tributos de competência estadual, eles vão ser obrigados a destinar uma porcentagem dessas verbas na aplicação de promoção de medidas de saúde e de implementação de serviços de saúde, de acesso para todos os indivíduos. Então, a gente viu nesse bloco 10 com relação à saúde. O que é a saúde? Qual que é a concepção de saúde que a gente tem que trabalhar no contexto brasileiro, no sentido de superar uma certa visão que vai ocorrer no sentido da saúde como ausência de doenças. Mas, ao contrário disso, a saúde é um estado de bem-estar social, físico e mental, não só se limitada à ausência de doenças ou enfermidades que vão acometer o indivíduo. Trabalhando a ideia da saúde nessa perspectiva completa do indivíduo, a gente vai ver, então, que a perspectiva de atuação do poder público com relação à implementação e à concretização do direito à saúde, ela está relacionada com a atuação promocional, com uma atuação preventiva e com uma atuação curativa, no sentido de que não só o Estado deve fornecer meios, ou seja, deve implementar medidas que vão buscar o tratamento de doenças, mas também ele deve participar, ele deve atuar na sociedade de uma forma que ele busque atuar no sentido de prevenir e de eliminar o surgimento de doenças no contexto brasileiro. Além disso, essa atuação promocional, então, ela é representada por uma atuação permanente do poder público no sentido de garantir a todos o acesso à saúde, o acesso à questão preventiva e à questão curativa da saúde de um modo mais geral. Então, é importante a gente resgatar então a ideia de que a saúde, dada a centralidade, dada a importância do tema, ela tem a obrigação de destinação de verbas públicas, tanto pelo município, pelos estados, Distrito Federal e também pela própria União. Ela tem essa obrigatoriedade de alocação de verbas que sejam destinadas à promoção de medidas de saúde. Então, a ideia da saúde a gente viu então nessa concepção mais ampla, inclusive como deve ser a atuação do Estado nesse sentido, inclusive como que é o entendimento jurisprudencial já consolidado há bastante tempo, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, no sentido da licitude e do dever do Estado de, após a intervenção do Poder Judiciário nesse ponto, de garantir o acesso à saúde a todos os indivíduos, inclusive por meio da fixação de multa, no caso do descumprimento, como forma de forçar o Estado a cumprir a decisão judicial, ou seja, a garantir e a resguardar o direito à saúde, consequentemente o direito à vida. Então a gente consegue concluir aqui nesse bloco que o direito à saúde, apesar dele ter uma concepção bem específica no sentido de um bem-estar completo
físico, mental e social, ele vai estar relacionado então ao exercício de vários outros direitos que vão influenciar nesse estado de bem-estar completo, tanto o direito ao desporto, que vai influenciar no estado de bem-estar físico, quanto o direito ao lazer, à cultura, que vão influenciar, por exemplo, no estado de bem-estar mental e social, inclusive. Então a gente vê que está tudo, a gente vê que é aquela ideia da gente interpretar os direitos sociais em conjunto, não de maneira estanque, muito menos de maneira isolada um do outro, apesar da individualidade de cada um desses direitos, está relacionado então a essa promoção do direito à saúde, então sempre relacionadas à garantia de mínimo existencial, que vai então estar relacionada ao próprio direito à saúde, além da ideia de ser trabalhados os direitos sociais enquanto direitos fundamentais a partir do princípio da dignidade humana. Então a gente vai ver nos próximos blocos, dando continuidade ainda a essa ideia da seguridade social, a gente vê agora a saúde, então nos próximos blocos a gente vai ver a assistência social e a previdência social ainda inserida nesse contexto de seguridade social. Até lá.